Curso de instalações elétricas. Ferramentas. Para dar as boas-vindas ao nosso curso de instalações elétricas, vamos começar revisando rapidamente as ferramentas que serão utilizadas ao longo do programa. Aqui podemos observar os alicates, os quais serão utilizados para diferentes trabalhos. Vamos começar por este alicate chamado alicate de corte. Com ele podemos realizar vários trabalhos, como por exemplo, cortar condutores. Observem assim. Para diferentes tipos de condutores e também pode se utilizar para retirar a parte isolante dos condutores. Quando se realize a eleição do alicate, devemos prestar atenção no fio. Observem que os mesmos coincidam exatamente um sobre o outro e que entre as folhas, uma vez fechado o alicate, não passe luz. Coisa, por exemplo, que não acontece com este alicate. Observem que os fios estão irregulares, achatados, não estão perfeitos. E quando a folha se fecha, permite a passagem de luz. Que problemas pode ocasionar isto? Observem. Com o alicate em bom estado, cortamos. E agora com outro alicate. A seguinte é chamado o alicate automático. Com ele podemos realizar os mesmos trabalhos que com o alicate anterior, o alicate de corte, mas com muito mais facilidade. Por exemplo, observem o retirar o isolamento do condutor. É só colocar e, sem nos preocupar com a força a realizar, retiramos a parte isolante. Repetimos a operação, observem. É muito fácil. Observem como é simples. Também podemos cortar com este alicate. Este alicate pode ser utilizado para condutores com a seção que não seja maior a 2 milímetros quadrados. Aqui vemos o chamado alicate americano. Observem. Aqui possui nesta parte as graduações de seção dos diferentes condutores com os que pode trabalhar facilmente. E poderá se retirar o isolamento de forma muito simples, sem grandes esforços e sem danificar em nada o condutor. Olhe. Este alicate também nos permite cortar os condutores neste setor, nesta parte. Mas também o podemos fazer neste outro setor aqui. É muito versátil. Outra das funções que pode ter este alicate é que na sua extremidade nos permite também utilizar para apertar terminais de conexão de diferentes medidas. Outro alicate é o chamado de ponta fina. É muito utilizado para dar o formato desejado a condutores de pequeno
e mede a seção. Assim, para formar um ângulo, se queremos passar por cima de um condutor e que isto fique de forma caprichada, teremos que fazer o seguinte. Olhe como fazemos. Ficou assim. Por exemplo, se quiséssemos conectar este condutor a uma caixa corta-circuitos e se quiséssemos que fique bem firme, poderíamos fazer o que se chama de uma casinha. Observe, assim. Pronto, aí temos. É muito fácil. Também, como todos os alicates, nos permite cortar. Vamos observar que as pontas dos alicates são com dentes. Possui pequenos dentinhos, o que nos permite segurar melhor os condutores ou que formos utilizar. O seguinte é o chamado alicate universal, com grande utilidade em diversas utilidades e trabalhos, como por exemplo, dobrar condutores grossos e geralmente duros, ajudar a apertar pequenos parafusos. Não é o alicate apropriado, mas em alguma ocasião pode ser utilizado. As conexões devem ser realizadas de forma segura e com uma boa proteção. É por isso que se coloca aos condutores terminais isolantes. E depois com este alicate, que é um alicate de apertar terminais com isolamento. Fazemos o trabalho assim, observe. Lembra você o nome dos alicates? Alicate de corte, alicate automático, alicate americano, alicate de ponta fina, alicate universal e alicate para apertar terminais com isolamento. Como podem observar, todos esses alicates possuem umas manivelas, umas alças com isolamento, isto para que o instalador possa trabalhar sem riscos de sofrer descargas elétricas. Deve-se observar se nas alças possui o valor do isolamento. Quando não indique o valor do isolamento, não podemos confiar muito. Chaves de fenda. Vamos ver aqui as chaves de fenda. Basicamente, existem dois tipos: de palheta e os chamados Phillips. Dentro de cada grupo, se diferenciam por a largura. Observem aqui a largura da palheta. Existem vários diferentes larguras.
como podemos ver, e também na longitude, que varia. Dentro do grupo de Phillips, também se diferenciam pela grossura da ponta e sua longitude. Soldadores. Vamos ver aqui um soldador. Daqui em diante vamos chamar esse instrumento de soldador, que serve para efetuar união entre dois componentes. Existem de diferentes potências, indicada em watts. O watt é uma unidade que indica o grau de energia que consome o soldador. Quanto mais watts possua, mais temperatura ou calor vai produzir o soldador. Para fazer a união entre componentes, se faz o uso do estanho. O estanho, na realidade, é estanho com chumbo, que sua função é a baixa temperatura e que com ele permite realizar a soldadura correspondente. Instrumentos de medição. Vamos ver agora alguns instrumentos de medida utilizados muito comumente pelo instalador eletricista. Em primeiro lugar, temos o multímetro. Com este instrumento, podemos saber quanto volts há num circuito, quanta quantidade de corrente o atravessa, ou também que resistência elétrica oferece o mesmo circuito. Existem testes multímetros digitais e analógicos que estamos vendo aqui. Com ambos, podemos conseguir os mesmos resultados. Por exemplo, para obter o valor de uma medição num multímetro analógico, a agulha indicadora percorre a escala graduada do mesmo e depois para num ponto que nos indica o valor da medição realizada. Observem. Depois que retiramos qualquer uma das duas pontas, volta ao seu lugar inicial. No caso de um multímetro digital, colocamos as duas pontas, mas observe que aqui não se vê uma agulha, senão que se vê números. Aqui não temos que fazer deduções nem interpretações. Aparece exatamente o valor da medição. Vamos ver agora o alicate amperométrico. Este instrumento nos permite realizar as mesmas medições que nós podemos realizar com um multímetro, mas com a vantagem adicional de que quando devemos medir intensidade da corrente, pode-se realizar a mesma sem necessidade de desconexões. Vejamos como podemos medir a continuidade de uma lâmpada. Igual que o que fizemos com o ohmímetro e o multímetro. Se quiséssemos agora medir corrente com este alicate de medir intensidade, queremos saber quanta corrente passa por um destes condutores sem desconectar, devemos apenas fazer isto. Damos corrente à instalação para que passe pelo condutor e observem a medição. Passa a corrente e ali estamos vendo a intensidade da mesma através do alicate amperométrico. Aqui temos dois instrumentos de precisão que em certas ocasiões pode que o eletricista deva utilizá-los. O calibre é um instrumento para medir longitudes. Possui duas escalas de medição, uma em polegadas e a outras em milímetros. Com este instrumento podemos realizar medições
do diâmetro exterior de um objeto com essas duas extremidades. Com estas duas aqui, podemos medir também o diâmetro interno de um objeto. E com esta pontinha aqui, que se mexe solidária com o anterior, podemos medir a profundidade de um orifício ou recipiente. Como exemplo, vamos ver aqui, diâmetro externo, diâmetro interno, profundidade. Observem, apoiamos o instrumento e a varetinha que se introduz até o fundo do porta-lâmpadas. O micrômetro é um instrumento de mais precisão do que o calibre. Sua precisão é 5 vezes maior. Por exemplo, pode nos servir para medir a grossura de um condutor. E assim obter a sua seção. Ferramentas básicas. Prestem atenção ao seguinte: com estas ferramentas, você poderá realizar o 90% dos trabalhos. E num primeiro momento vão ser as que vão se utilizar. Lembre: alicate universal, alicate de corte, alicate de ponta fina, chaves de fenda Phillips, chaves de fenda de palheta ou plano. Observem as medidas diferentes e as grossuras. São diferentes. E como complemento, um trinchete para fazer algum trabalho ou outra atividade. Trabalhos práticos. Anteriormente estivemos fazendo uma breve passagem pelas ferramentas. Neste momento agora vamos começar a fazer algum trabalho prático simples, como é o de retirar o isolamento dos condutores, aplicando o uso das ferramentas anteriores. Os condutores elétricos têm geralmente revestimento com material plástico. Quase todos os materiais utilizados como isolamento são do tipo anti-chama. Observem. A chama não se propagou. Isto significa anti-chama, quer dizer que o condutor, mesmo que receba fogo, vai estragar o isolamento, mudando de cor, mas o fogo não vai se expandir pelo condutor, o que vai evitar que isto vá para outros pontos. Em alguns momentos, o isolamento deve ser retirado, por exemplo, para a construção de uma junção ou de uma casinha. Para retirar o isolamento dos condutores, existem diversas técnicas e ferramentas. Os trinchetes, uma faquinha simples feita com folha de serra, o alicate automático, o alicate americano e o conjunto de alicate de corte e de ponta. Com um trinchete, por exemplo, faríamos o seguinte trabalho. Colocaríamos assim num ângulo aproximadamente de 20 a 30 graus, começando a fazer pequenos cortes em torno do condutor. Uma das precauções que devemos ter é tentar não danificar o condutor, que não fique marcado. Tenha muito cuidado de não fazer muita pressão com a faca, porque poderia estragar o isolamento, mas também poderá cortar o condutor. Observe que tanto o trinchete
quanto esta faquinha estão recobertos de um material isolante. Exemplo, condutor, entorno e fita isolante para proteção. Existem métodos mais práticos e eficientes, são, por exemplo, o uso do alicate descasca-fio, que já foi vista anteriormente. Retira o isolamento com facilidade. Acontece a mesma coisa com o alicate americano. Fica muito bem feito, um trabalho caprichado. E lembre que aqui tem a graduação das medidas dos diferentes condutores para os quais pode-se retirar o isolamento. Observe agora como utilizamos um alicate de corte e uma de ponta fina. O alicate de ponta, vamos utilizar esta parte onde não possui os dentes, os dentinhos. Seguramos assim o condutor, observem. Com uma mão faremos uma pequena pressão, como para que o condutor não deslize. Com este outro alicate aberto, devemos apoiar sobre o outro alicate. Se faz uma pressão até comprimir e retiramos a parte isolante, o forrinho. Observem. Não deve fazer giros, não se fazem giros porque, observe, cortamos o fio condutor. Deve-se fazer sutilmente. Também não faça força para os lados, porque mesmo que não corte, pode marcar. Mexa sempre o alicate paralelamente ao condutor, para cima. Para condutores mais grossos, devemos utilizar o alicate universal para segurar e o alicate de corte também pode ser realizado com um alicate de corte, somente segurando com a mão, mas isso é quando a pessoa já tem muito mais prática com as ferramentas. Em qualquer um dos casos, o fundamental é que o condutor não fique com marcas. Observe você, se eu fizesse uma pequena marca neste condutor, não se corta. Mas se com ele pretendo fazer uma dobra, assim pode se cortar com facilidade. Ficou frágil. Hoje falamos que em alguns momentos devemos realizar junções, casinhas. Pois bem, agora o que vamos fazer é treinar para poder dar formato aos condutores, de acordo às nossas necessidades. Observem como se faz uma casinha. Se dobra o condutor primeiro. Depois damos o formato desejado, girando a mão, mas ao mesmo tempo fazendo pressão sobre o condutor. Não exagerando na pressão. Um trabalho poderia se falar semi-artesanal, mas muito necessário e que deve ser feito com capricho e com muita eficiência. Para marcar um ângulo, fazemos assim com um alicate que forme um ângulo de 90 graus. Outro ângulo. Uma nova casinha. Aqui temos um pronto, já terminado. Aqui estamos vendo um outro formato que já foi realizado.
Isto tem aplicação nas instalações elétricas e que vamos ver mais para frente. Você deve treinar com o condutor sem isolante e com o condutor com isolamento, em diferentes medidas de condutores. Milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 4 milímetros, enfim, em diferentes medidas. Aqui conectamos um condutor a várias caixas corta-circuitos. Este é um dos trabalhos que muitas vezes devemos realizar na prática. Observem aqui a aplicação do que falávamos anteriormente, como estavam conectados. Como realizamos um trabalho como este? Observem, fazemos um ângulo aqui de 90 graus, com uma ferramenta simples como trinchete. Retiramos esta parte isolante, esta capa. Observem. Devemos deixar bem caprichado. Vamos dobrando o condutor. Novamente dobramos. Observem como ficou. E assim sucessivamente. Agora vamos realizar este mesmo trabalho com um alicate automático. Estamos falando do corte, a extração do isolamento. Muito mais fácil, é claro. Dobramos. Dobramos aqui. Observem vocês. Agora com 2 alicates. Observem como fazemos. É muito importante que você treine estes trabalhos para dar mais eficiência e rapidez. Uma junção ou união de 2 condutores vamos realizar agora. Por exemplo, se chegamos ao final de um condutor e não é suficiente para a instalação e devemos colocar um outro. Fazemos assim, os enfrentamos previamente descascados, giramos um para um lado e o outro para o outro lado. Depois, uma meia volta com a mão e com um alicate de ponta. Vamos apertando ao mesmo tempo que giramos. Dessa forma, o condutor ficará bem oprimido. Queremos fazer com que as voltas fiquem bem parelhas. Muitas pessoas podem realizar este trabalho com a mão sem a ajuda das ferramentas, mas o acabamento não é bom. É melhor fazê-los com ferramentas para que fique melhor. Observem como vamos girando ao mesmo tempo que apertamos. Devemos então aprender a utilizar as ferramentas, já que isso dá uma boa terminação, segurança, eficiência e, é claro, um melhor resultado final. A apresentação, então, é muito importante. Uma vez concluído este condutor, viramos e fazemos a mesma coisa com o outro condutor. Giramos enquanto vamos apertando. Como falamos anteriormente, um trabalho bem caprichado. É muito mais
eficiente, tem uma apresentação bem melhor, é claro. Um trabalho que não é caprichado perde o seu valor. Muitas vezes, ao realizar este trabalho, o condutor pode escorregar. Então, o que podemos fazer é ajudar com outro alicate que permita manter a posição do condutor firme e trabalhar mais confortavelmente. Uma vez terminada a junção, isto pode ser soldado e pode-se acrescentar também um isolamento, uma fita isolante. Observem. Cada volta deve ir montada aproximadamente a metade sobre a volta seguinte e bem apertado. Uma vez finalizado, cortamos. E aí já está pronto, observem. Outra forma de isolar é utilizando espaguete termocontraível ou fita vulcanizada. Observem, com o calor, este espaguete vai se contraindo